Fala, Master. Veio da parte um da aula sobre semelhança de triângulos. Se liga que agora é o momento de você aplicar todos aqueles conceitos teóricos nas questões. Galera, vocês estão no canal, certo? Nos sigam nas redes sociais, não esquece, se inscreve agora no Mastermática e já deixa o teu sininho nesse vídeo. Vem comigo. Galera, chegamos na parte que interessa. Questões. Olha só, semelhança de triângulos. Às 10h45 de uma manhã ensolarada, as sombras de um edifício e de um poste de 8 metros de altura foram medidas ao mesmo tempo. Foram encontrados 30 metros e 12 metros, respectivamente, conforme a ilustração a seguir. De acordo com as informações acima, a altura H do prédio é de... Galera, questão clássica, veja. Quando você forma esses dois triângulos e a hipotenusa desses triângulos, elas são os raios de sol que vêm exatamente no mesmo momento, no mesmo horário, eles têm a mesma inclinação. Tendo a mesma inclinação, o ângulo entre esses raios e o chão, esses ângulos serão iguais. E como nós temos a altura do prédio, e nesse caso aqui, do poste, a altura forma 90 graus, galera. 90 graus. Ó. Dois triângulos com dois ângulos congruentes são semelhantes. Você estará sempre de frente para dois triângulos semelhantes nesse tipo de questão. E aí você aplica o conceito da semelhança. Os lados correspondentes são proporcionais. A razão entre eles não muda. Edwin, o que significa isso? Simples. A altura aqui do triângulo grande está para a altura do pequeno, ó. Assim como a base do grande está para a base do pequeno. Aqui, ó. O que foi que você fez? Eu consigo simplificar, pessoal, esse 8 com esse 12. Eu consigo simplificar por 4. 8 dividido por 4 é 2. 12 dividido por 4 é 3. E aplico a relação fundamental da semelhança. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 3 vezes H, 3H. 2 vezes 30, 60. Se 3H é igual a 60, o 3 que está multiplicando passa dividindo. H é igual a 60 dividido por 3, que é 20. Questão feita. Segunda questão. Os lados de um triângulo medem 8,4, 15,6 e 18 centímetros. Esse triângulo é semelhante a um triângulo cujo perímetro mede 35. Quanto mede o maior lado do segundo triângulo? Indo direto ao ponto, o segredo aqui é que você entenda. A razão entre os lados correspondentes é constante. E a razão entre os perímetros também segue a mesma proporcionalidade, é igual à razão de semelhança. Qual é o perímetro do triângulo 1? Só somar os lados que foram dados. 8,4 mais 15,6 mais 18, dá 42 centímetros. A questão fala aqui, ó, que o perímetro do triângulo menor é 35. O perímetro do segundo triângulo é 35. São informações suficientes para que você resolva a questão, porque tendo os dois perímetros, você consegue achar a razão de semelhança. E aí o que é que você faz? O perímetro do triângulo maior, aqui, está para o perímetro do triângulo menor, assim como o maior lado do triângulo maior estará para o maior lado do triângulo menor. Montou a proporção, pessoal. Agora é só correr para o abraço. É só resolver. O que é que a gente faz aqui? Ó? É possível que você simplifique. Vamos simplificar aqui rapidinho. Dá para simplificar o 35 e o 42. Ó. Por quanto? Por 7. 35 dividido por 7, 5. 42 dividido por 7, 6. Aí o que é que vai acontecer agora? Se liga. 6 vezes x, 6x. 5 vezes 18, 90.
Se 6x é 90, esse 6 que está multiplicando vai passar dividindo. X é 90 dividido por 6, que é 15. Achado o lado pedido. Terceira questão é um caso do teorema fundamental da semelhança. Vê só. Considere a seguinte imagem, que representa o fundo de uma piscina em forma de triângulo com a parte mais profunda destacada. O valor em metros da medida x é... Galera, quando a gente olha o triângulo grandão, a gente percebe que os ângulos das bases são iguais. O que isso quer dizer? Que esse triângulo é isósceles. Os ângulos da base são congruentes. E qual é a consequência disso? Os lados opostos aos ângulos congruentes são iguais. Se oposto, vamos ajeitar aqui, se oposto a esse ângulo de θ, eu tenho um lado 8, oposto ao outro ângulo de θ, eu também terei o lado 8. E a questão mostra que aqui você também tem um ângulo de θ. Se esse ângulo aqui, pessoal, de cima é igual ao ângulo de baixo, é porque essa reta é paralela a essa. Elas têm a mesma inclinação. Tendo as mesmas inclinações, elas só podem ser paralelas. Portanto, teorema fundamental da semelhança. Se em um triângulo traçamos uma reta paralela a um de seus lados, formamos dois triângulos semelhantes. O pequenininho será semelhante ao grande. E agora você aplica a semelhança. O lado esquerdo, vamos começar com a base. A base do pequenininho, x, está para a base do grandão, 12. Assim como o lado esquerdo do pequenininho, 2, está para o lado esquerdo do grandão, 8. Montada a proporção, agora é só correr para o abraço. Se você quiser, você simplifica aqui, a simplificação está na cara. O 2 e o 8 por 2 fica 1 e 4. Feita a simplificação, x vezes 4, 4x, 12 vezes 1, 12. Se 4x é igual a 12, quem é x? 12 dividido por 4, x é 3. E pessoal, para terminar, olha só. Aquele caso em que você vai receber uma figura com dois triângulos meio que misturados. E você vai precisar entender o que fazer. Geralmente, a gente precisa identificar o caso de semelhança. Sendo semelhantes, nós vamos ter um direcionamento. Essas questões elas precisam de uma atenção a mais. Vamos entender. Os segmentos AE e BD interceptam no ponto C, aqui. Exatamente aí no ponto C. E os pontos B e D são retos. Ângulo reto aqui, ângulo reto aqui, como mostra a figura. Sendo AB paralelo a DE, olha o que eu acabei de dizer, esse lado aqui é paralelo a esse. Qual é a medida de AE? Galera, a questão pediu a medida de AE. Aí veja só. AE é a soma de AC com CE. Contudo, eu já sei o valor de AC. Qual é a sacada aqui? Veja bem, a sacada aqui é o seguinte. Esse vértice aqui, esse ponto, ele marca dois ângulos. Esses ângulos que são opostos pelo vértice, eles são congruentes. Aí quando você olha o triângulo CDE, o triângulo de cima, você percebe que ele tem um ângulo reto e ele tem esse ângulo aqui. Quando você olha o triângulo ABC de baixo, ele também tem um ângulo reto e esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com o de cima. Ou seja, eles têm dois pares de ângulos congruentes. Esses triângulos são, portanto, semelhantes. Você percebeu o caso de semelhança. E agora, qual é a sacada? Aplicar o teorema fundamental da semelhança. Aplicar a proporcionalidade entre os seus lados. Mas para isso, você precisa entender se esses lados estão nos locais corretos. Os triângulos não estão nas mesmas posições. Você precisa colocá-los. O que é que você precisa entender? Vamos rotacionar o triângulo de baixo. Ele precisa ficar na mesma posição do triângulo
de cima, ou seja, no triângulo de cima, esse ângulo aqui está para baixo e o ângulo reto está lá em cima. É isso que a gente precisa fazer, ó. Esse ângulo reto do triângulo pequenininho sobe e esse daqui desce. Olha a posição que vai ficar, ó. Esse ângulo está aqui. E a hipotenusa fica aqui, ó, inclinado. Agora eles estão exatamente na mesma posição. A base 0,4 e a hipotenusa 2. Estando nas mesmas posições, você aplica a proporcionalidade entre os lados. Aí vamos aqui para o marca-texto e vamos para o final da questão. A base do pequeno está para a base do grande, assim como a hipotenusa do pequeno está para a hipotenusa do grande. Aplicada a proporção, a relação fundamental da proporção. 0,4 vezes x, 0,4x. 2 vezes 2, 4. O 0,4 que está multiplicando passa dividindo. X é 4 dividido por 0,4. X vale 10. Mas qual foi o valor desse x? Esse x foi justamente o segmento CE. Ele quer o segmento AE. É a soma de AC, que é 2, com CE, que a gente acabou de descobrir que é 10. Portanto, AE é 2 mais x, é 2 mais 10, que vale 12. E aí nós conseguimos aplicar os conceitos teóricos vistos na parte 1. E você percebe que não é difícil. Agora, tem que saber juntar teoria e prática. Fica ligado que vem muito mais por aí. Valeu!